Quantas maratonas, Serginho? Eu tô com 14. 14. Qual a mais impactante para você? Aquela maratona que você guarda no coração? É uma pergunta que, dependendo do encaminhamento, eu posso responder por vários lados, né? A maratona que eu fiquei mais feliz, eu acho que foi Paris, porque eu tinha feito 2 maratonas anteriores, Paris foi minha terceira, e eu cheguei lá e fiz um tempo legal, era um dia frio, e eu me senti muito, muito capaz, né? Então, essa foi uma grande maratona. Maratona de Nova York, quando você tem que fazer uma maratona, faça a de Nova York, porque é uma cidade que abraça a corrida de um jeito inacreditavelmente diferente, né? Naquele dia, Nova York para por causa da maratona, né? Outras maratonas têm isso, Berlim, Chicago, mas não como Nova York. Nova York é a mais fantástica. Então, e Boston, que me valeu o livro, eu fiquei já 9 anos tentando o índice de Boston, e um dia eu fui lá correr. Então, essa maratona tem que ser muito especial para mim, e foi. E você conseguiu o índice para Boston onde? Eu consegui na capital do estado de Nova York, que é Albany, um pouquinho para o norte, que eu pesquisei, né, a Fernanda Paradiso, né, que escreveu isso, cada vez que eu encontro, eu digo, puxa, graças a você, você me apresentou Albany, né, que era uma maratona que dava, muita gente conquistava o índice lá. Por quê? Porque é uma maratona que começa num plano maior, junto a um rio Hudson, e ela vai descendo aos pouquinhos. Então, isso aí te ajuda muito. É uma maratona em descida, mas não uma descida íngreme, porque a descida íngreme te quebra. Sim. Essa é uma descida muito suave, então ela ajuda o teu pace e vale, né? Estava dentro das regras, né? E aí foi lá que eu consegui. Hoje, Boston mudou isso, né? Hoje Mudou. você não consegue mais índice nessas provas, né? Eles diminuíram o tempo para essas provas para você conseguir chegar lá, né? Exato. Hoje você, por exemplo, teria que fazer um tempo menor, né? Em Albany para poder ir a Boston, né? Exatamente, né? Então acabou a moleza, né? Acabou eu tive uma certa moleza, né? Que é essa moleza da altimetria, né? Sim. Mas não é só altimetria, não. Lá em Albany tinha uma coisa maluca, todo mundo estava lá, queria fazer Boston, a maioria. Então tinha uma corrida pequena, 1.000 pessoas, mas tinham pelotões de ritmo. Então tinha um cara com uma bandeirinha, você vai fazer em 13h25. Eu peguei a carona no balãozinho do 13h25. E aí você vai correndo com um monte de gente, sem pensar no ritmo, porque alguém está ditando o ritmo. Te ajuda muito isso, né? Você correr em grupo. Porque a corrida de rua, a gente diz que é um esporte individual, mas é falso isso. Claro. É o esporte mais coletivo que eu conheço, né? Que você acaba de correr, você não está nem preocupado com quem ganhou, coisa e tal. Você está preocupado em saber como é que foi o teu amigo, né? O teu irmão que correu, o teu pai, né? O teu filho. E aí, como é que você foi? Você está preocupado com os outros, né? A corrida tem essa coisa bonita, né? De compartilhar mesmo. Aquelas plaquinhas lá que ficam... É o coelho dos pangarés, né? Isso. É o coelho dos pangarés. Eu tenho o coelho da elite e o coelho dos pangarés. Eu já peguei vários coelhos dos pangarés ali também, mas ajuda muito, né? Ajuda mesmo a resolver essa questão. Boston, a mais longa das maratonas. Como é que foi relatar no livro a sua experiência lá em Boston? Porque Boston acaba sendo o desejo de todo maratonista, não é, Serginho? Quem faz uma maratona sonha em ir a Boston exatamente por quê? Bom, assim, o livro, eu falo sobre a maratona de Boston, a minha maratona de Boston, mas na verdade eu falo muito mais da perseguição ao índice de Boston. E aí, nesse livro eu conto o que é a maratona de Chicago, de Berlim, de Nova York, que foram maratonas que eu ia tentando, Buenos Aires, eu vou contando a história toda, né? Porque foram 9 anos tentando o índice, coisa e tal. Teve até um ano que eu até consegui em Chicago, e aí quando chegou na hora da inscrição não deu, mudou a regra, né? Porque tinha muita gente querendo se inscrever e eu espirrei, caí para fora. Mas não fiquei chateado não, porque Boston é isso, tem poucos lugares e tem que ir quem corre mais rápido. Faz parte desse jogo, né? E então assim é o livro mais autobiográfico, né? Porque eu vou contando a minha história, mas também vou contando a história dos outros também, né? Boston tem muita história e principalmente para mim a melhor das histórias é a história da Catherine, né?
é que ela é a primeira mulher a correr escondida em Boston, né? Mulheres não corriam maratonas. Ela foi lá, botou um moletom, né, se inscreveu com, né, com as iniciais dela, né, e o sobrenome, Switzer, e correu lá, e no meio da prova o diretor de prova descobre ela e vai tentar tirar ela, arrancar ela da prova. Não pode mulher na minha prova. Os caras estavam em volta, entre elas um namorado que era um cara grande, dão um empurrão no cara, e ela continua correndo e corre a corrida. A partir dali começou um movimento um movimento feminista mesmo, de igualdade. Por que mulheres não podiam correr maratonas? A partir dali veio um movimento, e logo depois tem a primeira maratona olímpica. Esse gesto, esse dia, é um dia simbolicamente fundamental para a corrida de rua. E as mulheres hoje são maioria, dá pra gente dizer Sim. que as mulheres hoje são maioria na corrida, não? Em várias provas elas são maioria, e correndo cada vez melhor. Serginho, além da questão da saúde, a gente fala muito sobre saúde, sobre perda de peso, que é fundamental, né? A gente ter a questão da saúde física em dia. Saúde mental, a corrida para você tem algum impacto? Total. Eu brinco que assim, a gente corre em primeiro lugar para desafiar a morte, né? Porque desde que você nasce, você já está, né, já envelhecendo, né? E a corrida é um jeito de você retardar isso, né? De você ficar mais forte. Então tem essa questão que a gente nem pensa, mas a gente sabe depois de um treino que eu fiz algo por mim, né? Eu fiz algo para minha vida ficar melhor fisicamente. Só que mentalmente isso também vem a reboque, né? Então eu não tenho nenhuma dúvida de que eu correndo eu fico mais tranquilo, eu consigo... são momentos que eu penso em outras coisas, organizo a minha vida correndo. Eu acho que saúde mental tem demais a ver com a corrida. Quer dizer, a gente está falando sobre corrida aqui, mas é óbvio que qualquer modalidade esportiva tem esse poder, não é? Quando você encontra aquela modalidade esportiva que te dá prazer, que te tira da zona de conforto e que causa essa sensação de bem-estar. E recentemente nós tivemos um episódio, você certamente vai se lembrar, daquele sujeito lá em Garrafão do Norte, no interior do Belém do Pará, que correu uma prova de chinelo. Ele correu 8 quilômetros. Ele passou a noite tomando todas, estava de ressaca na manhã do domingo, estava indo embora para casa entre aspas, porque ele era um morador de rua, né? Aí ele viu um aglomerado de figuras ali no Garrafão do Norte, esperando a largada para a prova de 8 quilômetros, ele decidiu se juntar ali aos outros corredores e correr também os 8 quilômetros. Ele está aí, não é? Agora cheio de gente nas redes sociais o seguindo, e ele está tentando recuperar a vida. O esporte tem essa capacidade, não é, Serginho? A gente está falando aqui de amadores, nem de profissionais, mas resgatar vidas. O poder do esporte em resgatar vidas. Eu acho que lá na Runner's World você recebeu muitos relatos desse tipo também, não? A gente tinha uma seção da revista que era mais ou menos inspiracional, que era você pegar uma história dessa. A gente pegou várias histórias brasileiras, gringas, a gente ia misturando, mas sempre tinha uma na revista, porque são histórias verdadeiras que às vezes alguém desavisadamente leu, se identificou, puxa, eu tenho algo parecido, deixa eu correr. E aí a pessoa vai lá e corre. A Ana Garcês, a Animal, era uma moradora de rua. Passou numa vitrine, viu que estava passando uma São Silvestre lá, olhou, se interessou, começou a correr, e ela saiu da rua, né, e virou uma atleta por conta de um flashzinho, né, um convite que a corrida fez. Então, assim, são muitas histórias e muito legais.